Tem mais um trecho, João? A gente tem mais um último trecho, Pitoli, que eu separei também dessa entrevista do presidente Lula da Silva à Rádio CBN, onde ele comentou logo no finalzinho sobre as eleições de 2026 presidenciais. Ele disse que pode se candidatar em 2026, claro, prestando atenção ali na condição física de saúde mesmo, para evitar que um fascista volte a governar e que trogloditas voltem ao poder também. Vamos acompanhar. Presidente, para fechar então essa nossa conversa aqui, 2026, a previsão é de que nós vamos ter uma disputa eleitoral tão acirrada quanto a de 2022, o que nos leva a imaginar que, ao contrário da sua campanha de reeleição anterior, uma nova vitória será muito mais difícil do que foi, por exemplo, em 2006, quando, aliás, tínhamos Geraldo Alckmin, né, do outro lado. O senhor estará com 81 anos. O senhor está disposto a mais essa disputa? Não teme ali encerrar uma trajetória? 80, Milton. 80 Milton, anos? não me envelheço, mano. Eu estarei com 80 anos, estarei no auge da minha vida. Então o senhor está disposto a disputar mais uma eleição, mesmo sabendo que o risco é muito maior? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu, primeiro, não quero discutir reeleição e eleição em 2026, porque eu tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Eu quero cumprir aquilo que eu prometi ao povo brasileiro. Quando chegar o momento de discutir, tem muita gente boa para ser candidato, eu não preciso ser candidato. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se for necessário ser candidato, para evitar que os trogloditas que governaram esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virará em 40 e eu poderei ser candidato. Mas não é a primeira hipótese, nós vamos ter que pensar muito. Eu sei que eu vou estar com 80 anos, eu tenho que medir qual é meu estado de saúde, qual é a minha resistência física, porque eu quero ter responsabilidade com o Brasil. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um negacionista, como nós já tivemos. Este país precisa de muita verdade para se transformar o país maravilhoso que nós temos que construir. Mas teve 20 anos para construir, não construiu, quer construir agora. E outro, não ia estar no auge da sua saúde e depois vai precisar ver como é que vai estar a saúde? Tem problemas aí nessa fala, hein? Aliás, em todas, né? Olha, Olavo de Carvalho ele dizia o seguinte: não há instrumento de controle social mais eficiente do que a imposição de novas normas de linguagem que limitam o pensamento e modelam a conduta das multidões e mesmo das elites, sem que estas ou aquelas, no mais das vezes, cheguem sequer a perceber que estão sendo manipuladas. Por que eu trouxe isso aqui? Você viu a fala dele? Aquele negacionista, aquele fascista, aquele troglodita, aquele... É a jogada com a linguagem. Ele insiste nisso. Quando o repórter começa, jornalista, não sei se podemos chamar isso aí de jornalista, quando ele começa a falar, você vê a expressão do Lula dando risada, assim, sabe, que é um sistema de autodefesa que está completamente incomodado, porque se ainda existir um mínimo de justiça, um mínimo, um pouquinho, uma vírgula, uma gota, o lugar desse homem é na cadeia. Não é pensar em reeleição, não. Eu tenho esperança que isso aí ainda vai acontecer.